Olá, gente! Aqui é o professor da Escola de História, e hoje o vídeo que eu preparei para você sobre Tiradentes, um dos personagens mais importantes da história do Brasil. Um dos grandes desafios para mim, na hora de preparar um vídeo sobre Tiradentes, ou Joaquim José da Silva Xavier, que era o seu nome verdadeiro, foi conseguir condensar em poucos minutos um conteúdo tão vasto e rico. Tiradentes transcendeu a história. Ele é um símbolo, um ícone, e as diversas visões e interpretações sobre sua vida e obra poderiam render muitos e longos vídeos. Em primeiro lugar, vamos ver quem foi Tiradentes. Tentaremos desvendar a lenda para entender quem foi este personagem singular. Em seguida, vamos abordar o contexto da Inconfidência Mineira e, por fim, ver o significado de Tiradentes para o imaginário do Brasil. Tiradentes, cujo nome verdadeiro era Joaquim José da Silva Xavier, nasceu em 1746, na capitania de Minas Gerais, no Brasil, ainda colônia de Portugal. Órfão de mãe aos 9 anos e de pai pouco depois, foi criado por seu padrinho, um cirurgião prático, de quem herdou o interesse pela medicina e os primeiros conhecimentos científicos. Sem acesso à educação formal, Tiradentes se destacou como autodidata, tornando-se dentista, motivo pelo qual recebeu o apelido que o imortalizou. Além disso, foi tropeiro, minerador e, por fim, alferes, um posto militar equivalente ao de tenente no Regimento de Dragões de Minas Gerais, o que lhe deu contato direto com as injustiças vividas pelo povo brasileiro sob o domínio português. Durante o século XVIII, a exploração do ouro em Minas Gerais se encontrava em declínio. As riquezas extraídas da terra já não supriam os interesses da coroa portuguesa, que impunha pesados impostos à população, como o quinto, que obrigava os mineradores a entregarem 20% de todo o ouro extraído à coroa. Quando essa cota não era alcançada, aplicava-se a derrama, uma cobrança forçada e violenta dos impostos devidos, com soldados invadindo casas, apreendendo bens e deixando famílias inteiras na miséria. O povo vivia com medo e revolta. Nesse cenário de opressão, Tiradentes passou a se aproximar de ideias iluministas vindas da Europa, especialmente da França, que pregavam liberdade, igualdade e o fim do absolutismo. Foi nesse ambiente que nasceu a Inconfidência Mineira, uma conspiração articulada por um grupo de intelectuais, militares, poetas e padres que desejavam a independência de Minas Gerais em relação a Portugal. Tiradentes foi um dos mais fervorosos defensores da causa. Os inconfidentes mineiros queriam criar uma república independente, livre da exploração portuguesa, mas suas propostas divergiam em relação a como alcançar esse objetivo. A maioria dos participantes da conspiração pertencia à elite econômica e política da região e, por isso, temiam as consequências de uma revolução. Para eles, o ideal era a autonomia administrativa dentro do âmbito colonial, ou seja, governar a si mesmos, mas sem romper com Portugal. Tiradentes, no entanto, era o mais radical. Acreditava que somente com a separação do Brasil de Portugal o povo teria liberdade. A Inconfidência Mineira, idealizada por figuras como o padre Antônio Vieira, o poeta e escritor Tomás Antônio de e o economista e administrador português da Casa de Minas, não chegou a se concretizar por conta da falta de apoio popular e de recursos. As elites paulistas e mineiras, embora insatisfeitas com a metrópole, não queriam comprometer seus privilégios de classe e, por isso, não se envolveram na conspiração. A iniciativa, portanto, fracassou. No entanto, um novo projeto político-ideológico surgiu em fins do século XVIII, o Iluminismo. O Iluminismo, corrente de pensamento filosófica que teve início na Europa no final do século XVIII, defendia a razão como única fonte de conhecimento, a liberdade individual como valor supremo e a necessidade da participação do cidadão no governo. Influenciado por pensadores como John Locke, o contratualismo e Montesquieu, a separação dos poderes, Tiradentes passou a lutar por um Estado republicano, democrático e independente. Os objetivos da Inconfidência Mineira eram, portanto, a criação de uma república livre, independente e soberana, a abolição do trabalho compulsório, a promoção da igualdade e da fraternidade entre os homens
e a garantia da liberdade individual. Em fins de 1788, a conspiração tomou um rumo mais radical e secreto. Um grupo de intelectuais, militares e comerciantes se reuniam às quartas-feiras na casa de Joaquim Silvério de Souza, um dos líderes do movimento, para elaborar um plano de independência. Os planos previa a proclamação de uma república em Minas Gerais no dia da derrama, aproveitando-se do descontentamento popular. No entanto, antes que o plano fosse executado, um dos inconfidentes, o padre Baldaia, buscando recompensa, traiu o movimento e denunciou tudo às autoridades portuguesas. A descoberta do movimento reacendeu as chamas da opressão. O líder português mandou prender os cabecilhas da conspiração. Diante do tribunal, muitos confessaram a trama, acusando Tiradentes de ser o mentor da conspiração. Desmascarados, perseguidos e presos, os inconfidentes viram sua riqueza confiscada e seus nomes marcados pela traição. O processo se arrastou por 3 anos. Muitos dos presos foram absolvidos ou tiveram suas penas comutadas, ou seja, trocaram a pena de prisão por outra, menos séria, por influência de seus familiares. Tiradentes, no entanto, assumiu sozinho toda a responsabilidade pela conspiração, tentando poupar os demais. Seu comportamento firme e obstinado, somado à sua posição social mais humilde e à sua forte defesa da liberdade, transformaram-no em bode expiatório. A sentença foi severa. Em 1792, a rainha Maria I de Portugal decretou sua morte por enforcamento, como forma de dar um exemplo à população e evitar novas rebeliões. No dia 21 de abril daquele ano, Tiradentes foi conduzido pelas ruas do Rio de Janeiro até o patíbulo. Vestido com uma túnica branca semelhante à de Cristo, subiu ao cadafalso com coragem. Sua execução foi pública e cruel. Após o enforcamento, seu corpo foi esquartejado. A cabeça exposta em praça pública em Vila Rica, atual Ouro Preto, e seus membros espalhados ao longo dos caminhos da Estrada Real, para intimidar os que ousassem sonhar com a liberdade. O sonho de liberdade de Tiradentes, contudo, não morreu. Longe de intimida, a tirania, a imagem de Tiradentes como mártir, ou seja, de quem sofre por sua fé, em seu caso, pela liberdade, cresceu com o tempo. Suas últimas palavras, proferidas no momento em que se preparava para a execução, tornaram-se famosas. Perante a comissão, disse: "A justiça de vós é a mesma que há de ser feita aos meus superiores e aos meus pares. Eu me considero um mártir por minha consciência. Se eu sou mártir, meu desejo é morrer entre os homens ilustres." E finalmente, no momento em que o alcaide lhe perguntou se tinha algo a pedir, respondeu: "Que seja ab einander a vós e a vossa justiça." Frase que expressa o desprezo total de Tiradentes pela justiça portuguesa, ou seja, pela justiça opressora, que lhe era imposta. Sua morte inspirou gerações de brasileiros que almejavam a independência do país em relação a Portugal. Décadas depois, com a proclamação da República em 1889, Tiradentes foi transformado em herói nacional. No Brasil, Tiradentes transcendeu a história. Tornou-se um símbolo, um ícone. A efeméride de sua morte se transformou em feriado nacional. Celebrar o dia de Tiradentes, 21 de abril, implica, portanto, celebrar a liberdade. Tiradentes se tornou um mártir, ou seja, um símbolo da luta pela independência. A imagem tradicional de Tiradentes veste-o com um longo lenço branco, como se fosse Jesus Cristo, ou um jumento, a conotação de humildade. Deixando-o em um segundo plano, a história de Tiradentes foi construída a partir da obra do pintor e desenhista neoclássico Aleijadinho, romantismo de um retrato póstumo feito por Bernardino Luis e da historiografia do século XIX, que o transformou em herói nacional. Diante do extermínio de sua família, da perda de seus bens e da humilhação de sua execução, Tiradentes emergiu da memória local para se tornar um símbolo da pátria amada. Tiradentes é um dos personagens mais importantes da história do Brasil, um marco fundamental na construção da identidade nacional. As ideias de liberdade,
independência e república, defendidas por Tiradentes na época da Inconfidência Mineira, ecoam em outras jornadas de independência. Na América Latina, em fins do século XVIII, como no México, na Argentina, no Chile e no Peru. Tiradentes é um símbolo da coragem de um homem simples que enfrentou o poder absoluto em nome da liberdade. Sua figura se tornou um elo entre o passado e o presente, unindo gerações em torno dos ideais de justiça, igualdade e independência. Espero que tenha gostado do nosso resumo sobre Tiradentes. Se cursou, procurei condensar em poucos minutos a trajetória deste personagem singular, Tiradentes, que transcendeu a história para se tornar um símbolo, um ícone, um símbolo da liberdade e da luta por justiça.